A história tentou silenciá-lo. Por décadas, dúvidas e debates questionaram quem foi Jesus Cristo. Mas Mel Gibson, no podcast The Joe Rogan Experience, revelou ao vivo: Jesus não é uma lenda. Ele foi um homem real, registrado por inimigos, confirmado por pedras, ossuários e documentos que desafiam o tempo. Com evidências sólidas, as provas falam mais alto que qualquer ceticismo. E o que você vai ver agora pode mudar sua forma de enxergar a história. Antes de abrir as evidências, quero te fazer uma pergunta. Você acredita na existência de Jesus? Seja como homem ou como filho de Deus. Qual é a sua visão sobre isso? O contexto histórico e cultural da época. Era uma época de grandes impérios, com Roma governando vastas terras, incluindo a pequena província da Judéia. Por volta do ano 30 depois de Cristo, um homem chamado Jesus de Nazaré começou a chamar a atenção. Ele ensinava sobre amor, perdão e um reino de Deus que estava por vir. Suas palavras e ações atraíam multidões, mas também incomodavam líderes religiosos e autoridades romanas. Sua vida, conforme descrita nos evangelhos e corroborada por fontes externas, foi breve, mas seu impacto foi monumental, culminando em sua crucificação por ordem de Pôncio Pilatos, governador da Judéia. A existência de Jesus como figura histórica é um consenso entre historiadores modernos, sejam eles religiosos ou não. Durante o podcast The Joe Rogan Experience, Mel Gibson destacou um fato impressionante. Mais de 40 documentos antigos mencionam Jesus diretamente. Agora, compare isso com o imperador Tibério, uma das figuras mais poderosas de Roma, que reinou de 14 a 37 d.C., e aparece em apenas 10 registros. Isso mesmo, um carpinteiro de uma pequena província da Judéia, sem estátuas ou moedas em seu nome, tem 4 vezes mais menções do que o governante do Império Romano. Intrigante, né? Isso é só o começo. Agora vamos mergulhar nas evidências arqueológicas. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo. Esse gesto rápido nos ajuda a trazer mais conteúdos como este. Feito isso, vamos às provas. Evidências arqueológicas. Em 1961, arqueólogos encontraram a Pedra de Pilatos em Cesareia Marítima. Essa inscrição em latim, do tempo do imperador Tibério, confirma que Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, exatamente como dizem os evangelhos e historiadores como Tácito e Joséfo. Exposta no Museu de Israel, essa pedra é uma prova concreta. Pilatos existiu e esteve no centro dos eventos que levaram à crucificação de Jesus. Um dos achados arqueológicos mais notáveis é o ossuário de Caifás, descoberto em 1990 perto de Jerusalém. Essa caixa mortuária com a inscrição José, filho de Caifás, pertenceu ao sumo sacerdote, que, segundo os evangelhos, julgou Jesus. A análise confirmou que o ossuário data do 1º século e contém os restos de um homem de cerca de 60 anos, compatível com a descrição histórica de Caifás. Essa descoberta reforça a credibilidade dos relatos bíblicos, ao confirmar a existência de uma figura central no julgamento contra Jesus. Nesse ponto da conversa, Mel Gibson trouxe um acontecimento particular. Contou que a filha mais nova lhe perguntou certa noite se Jesus era real ou mito. Ele então abriu o computador, mostrou as fotografias do ossuário de Caifás, explicou quem era o sumo sacerdote e como a inscrição Yehosef Bar Caiafa foi validada por laboratórios israelenses. A menina, com apenas 12 anos, concluiu: se o acusador existiu, o acusado também. Gibson disse que nós precisamos resgatar essa simplicidade infantil. Nem tudo precisa ser sufocado pela arrogância acadêmica ou pela descrença instantânea. Às vezes a verdade está diante dos nossos olhos, mas somos nós que complicamos o que é óbvio. Outro fato arqueológico é o ossuário de Tiago, encontrado em 2002, que traz a inscrição em aramaico: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Embora sua autenticidade tenha sido debatida, com alguns especialistas questionando a inscrição, análises químicas recentes sugerem que ela é contemporânea ao ossuário,
datado do primeiro século. Mesmo que não seja conclusivo, o ossuário é intrigante, pois os nomes Tiago, José e Jesus eram comuns, mas sua combinação específica aponta para a possibilidade de ser o mesmo Tiago mencionado por Paulo como irmão de Jesus. Estudos, como o de André Lemaire, estimam que cerca de 20 homens na Judéia poderiam ter essa combinação de nomes, o que torna a identificação plausível, ainda que não definitiva. Outras descobertas arqueológicas complementam o cenário. O barco do Mar da Galileia, descoberto em 1986, é uma embarcação do primeiro século, como as usadas por pescadores como Pedro e André, discípulos de Jesus. Preservado no Museu Yigal Allon, ele nos leva direto às histórias dos evangelhos, quando Jesus ensinava de um barco. Os tanques de Betesda e Siloé, citados no Evangelho de João como locais de milagres, também foram encontrados. Betesda, com seus 5 pórticos, e Siloé, onde Jesus curou um cego, confirmam a precisão geográfica dos relatos bíblicos. A crucificação, tão central em A Paixão de Cristo, também tem provas arqueológicas. Em 1968, os restos de Yehohanan, um homem crucificado no primeiro século, foram encontrados em Jerusalém. Um prego de ferro cravado em seu calcanhar revela a brutalidade romana, com detalhes que ecoam a crucificação de Jesus. Mel Gibson usou essas evidências em seu filme, retratando com precisão o flagrum, um chicote com pontas de metal que causava feridas terríveis, e a posição dos pregos baseada em achados como o de Yehohanan. Falando em A Paixão de Cristo, o filme é mais do que uma obra religiosa, é uma reconstrução histórica. Gibson consultou especialistas em história romana e arqueologia judaica, estudando textos de Joséfo, Tácito e os evangelhos. Cada detalhe, do aramaico falado à Via Dolorosa, reflete o primeiro século. A cena em que Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar a cruz é fiel às práticas romanas, que usavam condenados enfraquecidos para prolongar o espetáculo da execução. Mel Gibson também abordou a ressurreição, reconhecendo que, embora seja um evento sobrenatural, há evidências indiretas que sugerem que algo extraordinário ocorreu após a morte de Jesus. Paulo de Tarso, em 1 Coríntios 15:6, escrita por volta de 55 d.C., afirma que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, muitas das quais ainda vivas na época, um testemunho que poderia ser verificado ou contestado por contemporâneos. A transformação radical dos discípulos, que passaram de seguidores assustados a mártires dispostos a morrer por sua fé, é outro indicativo. Historiadores como Gary Habermas, em seu livro The Historical Jesus, argumentam que a crença na ressurreição foi o motor do crescimento explosivo do cristianismo, algo que dificilmente teria ocorrido sem um evento catalisador. A inscrição de Nazaré, descoberta em 1878, é outro achado relevante. Datada do reinado de Cláudio, 41-54 d.C., essa placa de mármore decreta a pena de morte para quem removesse corpos de túmulos selados, uma medida que muitos estudiosos interpretam como uma resposta romana ao relato cristão da ressurreição e à acusação judaica de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. A inscrição, embora não mencione Jesus diretamente, sugere que a narrativa da ressurreição já circulava amplamente menos de uma década após a crucificação, reforçando a ideia de que o cristianismo ganhou força rapidamente. Na entrevista, Mel Gibson foi questionado se sua fé dependia apenas desses dados. Gibson sorriu e disse que dados não geram fé, mas retiram desculpas. O crente é livre para acreditar. O cético, depois de ver as provas, precisa escolher se nega por princípio ou por falta de material. Segundo ele, o objetivo do filme era oferecer uma experiência sensorial que rasgasse a indiferença moderna. Não posso obrigar ninguém a amar Jesus, mas posso mostrar o que ele enfrentou por nós e deixar que cada consciência reaja. Ele fechou aquele questionamento dizendo: a fé não teme pesquisas, pelo contrário, ela a fortalece. Evidências cristãs, o Novo Testamento. Os 4 evangelhos,
Mateus, Marcos, Lucas e João são os principais relatos sobre a vida de Jesus. Eles foram escritos entre os anos 70 e 90 depois de Cristo, mas suas histórias vêm de tradições muito mais antigas. Algumas delas começaram a ser contadas poucos anos após a morte de Jesus. As pessoas que ouviram Jesus falar ou que viram o que ele fez passavam essas histórias adiante, de boca em boca, até que foram escritas. O Evangelho de Lucas, por exemplo, começa com o autor dizendo que ele investigou tudo com cuidado, falando com pessoas que realmente viram os acontecimentos. Lucas 1:4. Essas testemunhas oculares eram importantes porque garantiam que as histórias fossem verdadeiras. Nos evangelhos, há detalhes que mostram como essas memórias eram próximas do tempo de Jesus. Por exemplo, Jesus falava em aramaico, a língua comum na Judéia, e algumas palavras dessa língua aparecem nos textos, como Talita Cumi, que significa menina, levante-se. Marcos 5:41. Isso sugere que os evangelhos guardaram as palavras exatas de Jesus como as pessoas as ouviram. Outro sinal de autenticidade está em uma crítica que Jesus fez sobre o dízimo. Ele disse que os fariseus, líderes religiosos, eram muito rigorosos em dar uma parte de suas ervas, como o endro ou a arruda, mas esqueciam de praticar a justiça e o amor. Mateus 23:23, Lucas 11:42. Além dos evangelhos, as cartas de um homem chamado Paulo de Tarso são os documentos cristãos mais antigos que temos. Paulo escreveu essas cartas por volta do ano 50 depois de Cristo, apenas 20 anos após a morte de Jesus. Ele não conheceu Jesus em vida, mas se encontrou com pessoas que o conheceram, como Pedro, João e Tiago, que era chamado de irmão de Jesus. Gálatas 1:19, 2:9. Paulo conta que essas pessoas confirmaram que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu a muitos seguidores, incluindo mais de 500 pessoas de uma só vez. 1 Coríntios 15:3, 8. Ele diz que muitas dessas testemunhas ainda estavam vivas quando escreveu, o que era importante, porque qualquer um poderia procurá-las para verificar a história. Paulo também descreve Jesus como uma pessoa real. Alguém que nasceu de uma mulher, tinha irmãos e foi crucificado. Gálatas 4:4. Antes de se tornar cristão, Paulo perseguia os seguidores de Jesus, mas algo aconteceu que mudou sua vida. Ele diz que viu o Jesus ressuscitado. Essa experiência o transformou em um dos maiores defensores do cristianismo. Sua mudança tão radical mostra o quanto ele acreditava no que dizia. Os evangelhos trazem histórias detalhadas sobre a vida de Jesus. Eles contam como ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré e ensinava em lugares como Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia. Ele falava em parábolas, curava doentes e desafiava as autoridades religiosas. Por exemplo, Jesus criticava os fariseus por seguirem regras religiosas sem coração, como no caso do dízimo das ervas. Ele também previa que o grande templo de Jerusalém seria destruído. Mateus 24:2, uma profecia que se cumpriu em 70 depois de Cristo, quando os romanos arrasaram a cidade. Esses lugares mencionados nos evangelhos, Nazaré, Cafarnaum, o templo, realmente existiam. Arqueólogos encontraram ruínas que confirmam as descrições dos evangelhos. Por exemplo, escavações no templo de Jerusalém revelaram as escadas do sul, onde Jesus provavelmente ensinava. Esses detalhes mostram que os autores dos evangelhos conheciam bem a Judéia do primeiro século. Embora os evangelhos tenham um propósito espiritual, para mostrar que Jesus era o Filho de Deus, eles também contêm informações históricas. Eles não foram escritos como livros de história modernos, mas como relatos para convencer as pessoas da mensagem de Jesus. Mesmo assim, os detalhes sobre lugares, pessoas e costumes são consistentes com o que sabemos sobre aquela época. A mensagem de Jesus se espalhou rapidamente após sua morte. Em apenas 30 anos, por volta de 64 depois de Cristo, já havia cristãos em Roma, a capital do Império. Um historiador romano chamado Tácito escreveu que o imperador Nero culpou os cristãos por um grande incêndio na cidade.
Outro escritor, Suetônio, mencionou conflitos envolvendo cristãos em Roma na década de 50 depois de Cristo. E em 112 depois de Cristo, um governador chamado Plínio descreveu comunidades cristãs organizadas na região da Bitínia, hoje parte da Turquia. Essas comunidades cantavam hinos a Jesus e se reuniam regularmente. Como uma mensagem vinda de uma província pequena e distante como a Judéia chegou tão longe em tão pouco tempo? Para os primeiros cristãos, a resposta estava nos eventos que eles testemunharam. A vida, a morte e, principalmente, a ressurreição de Jesus. Eles acreditavam que Jesus era mais do que um mestre. Ele era o Salvador prometido. Essa crença os motivava a enfrentar perseguições e a espalhar a mensagem, mesmo em terras hostis. Os primeiros cristãos não tinham poder político ou exércitos. Eram em sua maioria pessoas comuns, pescadores, artesãos, comerciantes. Mas a história de Jesus tocava os corações. Suas palavras sobre amar o próximo, perdoar os inimigos e buscar a justiça ressoavam em um mundo cheio de desigualdades. A ideia de que a morte não era o fim, mas o início de uma nova vida com Deus, dava esperança. Assim, de aldeias na Galileia até as grandes cidades do Império Romano, a história de Jesus se espalhou. Os evangelhos e as cartas de Paulo preservaram as memórias daqueles que o conheceram. Evidências textuais, fontes não cristãs. Escritores romanos e judeus, que não seguiam o cristianismo, escreveram sobre Jesus e seus seguidores, deixando pistas importantes sobre sua vida e impacto. Essas vozes de homens como Tácito, Suetônio, Plínio e Flávio Joséfo nos ajudam a entender como o mundo via Jesus poucos anos após sua morte. Tácito era um senador romano e historiador respeitado. Por volta do ano 120 depois de Cristo, ele escreveu um livro chamado Anaís. Nele, conta que um homem chamado Cristo foi crucificado durante o governo de Pôncio Pilatos, quando Tibério era imperador. Tácito não gostava dos cristãos. Ele os chamava de seguidores de uma superstição perigosa. Mas sua escrita confirma que Jesus existiu e que seus seguidores causavam alvoroço em Roma. Era como se ele dissesse: esse grupo está criando problemas e tudo começou com esse Cristo. Outro romano, Suetônio, escreveu por volta de 121 depois de Cristo um livro sobre os imperadores chamado Vida dos 12 Césares. Ele menciona um tumulto em Roma, durante o reinado de Cláudio, por causa de alguém chamado Cresto. Muitos estudiosos acreditam que Cresto era, na verdade, Cristo. Isso significa que apenas 20 ou 30 anos após a morte de Jesus, seus seguidores já eram tão conhecidos em Roma que causavam confusão na cidade. Era um sinal de que a mensagem de Jesus estava se espalhando rápido. Plínio, o jovem, era governador de uma região chamada Bitínia, por volta de 111 depois de Cristo. Ele escreveu uma carta ao imperador Trajano, pedindo conselhos sobre o que fazer com os cristãos. Plínio contou que eles se reuniam para cantar hinos a Jesus, tratando-o como se fosse um deus. Ele não duvidava que Jesus tinha existido. Sua preocupação era com o número crescente de seguidores. Essa carta mostra que menos de 100 anos após a crucificação, havia comunidades cristãs organizadas em lugares bem distantes da Judéia, como se a história de Jesus tivesse viajado pelo mundo com uma força própria. Além dos romanos, um historiador judeu chamado Flávio Joséfo também escreveu sobre Jesus. Ele viveu no primeiro século e escreveu um livro chamado Antiguidades Judaicas, por volta de 94 depois de Cristo. Nesse livro, há 2 trechos importantes. O primeiro, chamado Testimonium Flavianum, descreve Jesus como um homem sábio que fazia coisas incríveis. Foi crucificado por Pilatos e inspirou seguidores que continuaram a adorá-lo. Alguns copistas cristãos, anos depois, adicionaram palavras a esse texto. Mas estudiosos acreditam que o coração da história é verdadeiro. É como se Joséfo, um judeu que não seguia Jesus, reconhecesse sua importância. O segundo trecho de Joséfo é ainda mais claro. Ele fala de Tiago, o irmão de Jesus chamado Cristo, que foi condenado à morte por apedrejamento na década de 60 depois de Cristo, por ordem de um líder judeu chamado Anás.
Essa menção é curta e direta, e outros escritores, como Egésipo, confirmam a mesma história. Isso dá mais força à ideia de que Jesus era uma figura real, conhecida até por aqueles que não acreditavam que ele era o Messias. Esses relatos, escritos por romanos e judeus que não eram cristãos, mostram que Jesus não era apenas uma lenda. Ele era uma pessoa real, cuja vida e morte deixaram marcas profundas. De Roma à Bitínia, da Judéia ao mundo, sua história se espalhou, desafiando impérios e mudando corações, mesmo entre aqueles que, a princípio, só viam seus seguidores como uma fonte de problemas. A mensagem de Jesus Cristo transcende o tempo e as evidências materiais. Ele caminhou entre nós, tocou os corações com palavras de amor, justiça e esperança e carregou sobre si o peso dos nossos pecados na cruz. Sua ressurreição, proclamada por testemunhas que deram a vida por essa verdade, é o fundamento da fé cristã. Um convite para crer que o amor de Deus é mais forte que a morte. Jesus não é apenas um nome gravado na história. Ele é a esperança viva que transforma vidas, restaura o quebrantado e guia os perdidos à luz. Que a certeza de sua existência histórica fortaleça nossa fé e nos inspire a viver como ele. Viveu com compaixão, coragem e um compromisso inabalável com Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, João 14:6, e sua mensagem poderosa continua ecoando. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, Mateus 11:28. Que possamos responder a esse chamado, abraçando o amor que mudou o mundo e confiando no Salvador que venceu a cruz para nos dar vida eterna. Mel Gibson concluiu lembrando que, se Jesus é real, suas palavras sobre perdão, esperança e dignidade humana também são realidade. Concluiu dizendo que preferia ser ridicularizado por crer em Cristo do que aplaudido por abraçar uma negação confortável. Se esse conteúdo foi de valor para você, recomendo fortemente que você assista a esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Nele, eu revelo o outro lado da morte de Cristo que os filmes e novelas não mostram. Nos vemos no próximo vídeo. Gratidão.